Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior, para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual, que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram, que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje, vamos refletir sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não ponham a candeia embaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há escondido que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se Jesus, os discípulos lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem e, ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvirão com os próprios ouvidos e não escutarão. Olharão com os próprios olhos e não verão. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. É de causar admiração que Jesus diga que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sob o véu da simbologia que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos:
falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Logo, seria inútil dizer tudo a eles por enquanto. Mas digo a vocês, porque lhes foi permitido compreender estes mistérios. Portanto, procedia com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que devamos revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, pois há pessoas a quem uma luz viva demais deslumbraria, sem as esclarecer. Em geral, ocorre com os homens o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus cedido a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé desfalece. Portanto, se em sua previdente sabedoria a providência só revela as verdades gradualmente, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para recebê-las. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Porém, os homens que buscam possuí-las quase sempre as escondem do povo com a intenção de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios e proíbem exames. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o povo comum entendeu de penetrar a essência das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se: que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se conservava impenetrável a ele? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí a razão de haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, ele conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a tempos posteriores. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido,
Hoje o Espiritismo projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, mas não a lança inconsideradamente. Com admirável prudência, os espíritos se conduzem ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, ela teria se mostrado acessível somente a reduzido número de pessoas. Teria mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procurem os gentios, e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde forem, preguem dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, Jesus prova que suas vistas não se limitam ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Portanto, se diz a seus apóstolos para não irem ter com os pagãos, não é que despreze a conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados para acolherem a sua palavra pela lei de Moisés e pelos profetas. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para uma tarefa tão pesada. Foi por isso que lhes disse: vão em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, vão semear em terreno já arado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, de fato, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também ser aplicadas aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores teimosos, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Logo, a exemplo destes, que procuremos primeiramente fazer simpatizantes entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germen fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se contenta com a escuridão, porque procedendo assim, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegará a vez deles quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí, julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por impulso próprio e não por pressão de alguém. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que é melhor esperarmos o tempo propício, se cultivarmos primeiro as que germinem, para não acontecer que as outras abortem em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam.
A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que nos deparamos em toda a parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Mateus capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem que lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Dizem: parece que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é próprio de uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como ver, ouvir e falar. Ora, não há nenhuma de que o homem não possa abusar por efeito do seu livre-arbítrio, e se, por exemplo, Deus tivesse concedido a fala somente aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou capacidades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que abusa delas. Se o poder de se comunicar com os espíritos só fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-la? Ao demais, onde está o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode arrancá-lo do lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, lhe coloca a luz nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo tenha escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da aptidão que lhe havia sido confiada e da qual, nesse caso, os maus espíritos se aproveitam para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos direcionado aos espíritos em geral. Portanto, o bom médium não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens,
também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de todo o mundo. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus critica essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o renegou, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que tiverem se acovardado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam não é mais do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Benditosos serão quando os homens os odiarem e separarem, quando os tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o seu nome por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia e fiquem cheios de contentamento, porque grande recompensa está reservada para vocês no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23, 18. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse Jesus: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que se quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Marcos capítulo 8, versículos 34 a 36. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25. Mateus capítulo 10, versículos 38 e 39. João capítulo 12, versículos 25 e 26. Diz Jesus: alegrem-se quando os homens os odiarem e perseguirem por minha causa, visto que serão recompensados no céu. Podemos traduzir assim essas verdades. Considerem-se felizes quando haja homens que, pela sua má vontade para com vocês, deem ocasião de provar a sinceridade da sua fé, pois o mal que lhes façam redundará em proveito de vocês. Lamentem a cegueira deles, porém, não os maldigam. Depois, ele acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova.
Mas aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá: já receberam a merecida recompensa. Agora, meus queridos ouvintes, vamos encerrar esse Evangelho no Lar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.